Uma produção Sun Ilustra. Texto e edição William. Hoje vamos atravessar o tempo e cruzar o oceano para chegar a Copenhague do início do século XX, onde uma mente extraordinária estava prestes a mudar os alicerces da ciência. Venha comigo nessa aventura pelo universo quântico. E você, qual personagem histórico gostaria de ver aqui no canal? Conta nos comentários. Leio todas as sugestões e anoto com carinho. Como referência para a criação deste vídeo, usamos os livros Niels Bohr, A Vida por Trás do Átomo, de Abraham Pais, e O Homem e o Átomo, de Finn Azerud. Qual foi a maior contribuição de Niels Bohr para a física? Responda abaixo. Inscreva-se agora, porque novos vídeos chegam todos os dias. Curta, compartilhe e escreva Quântico aqui nos comentários. Assim eu sei que você é de verdade e os números viram pessoas. Muito obrigado. The fire is so warm tonight. Yes, Papa, it's lovely. It is a perfect evening. I love it. Capítulo 1. As raízes de uma mente extraordinária. Copenhague, no outono de 1885. A capital dinamarquesa vivia um momento singular de efervescência intelectual, com suas universidades em plena expansão e uma classe média culta que valorizava profundamente o debate científico e filosófico. Foi nesse ambiente que, no dia 7 de outubro daquele ano, nasceu Niels Henrik David Bohr, o segundo filho de uma família que reunia de forma quase improvável ciência, arte e humanismo sob o mesmo teto. O pai, Christian Bohr, era professor de fisiologia na Universidade de Copenhague e uma figura de destaque no meio acadêmico europeu. Seus estudos sobre a absorção de oxigênio no sangue renderam-lhe reconhecimento internacional. E por 2 vezes, seu nome chegou a ser considerado para o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Christian era um homem de raciocínio rigoroso, apaixonado pela ciência experimental, mas também um anfitrião generoso que transformava a residência da família em um salão de encontros entre intelectuais, filósofos e cientistas. Figuras como o filósofo Harald Høffding e o físico Christian Christiansen frequentavam regularmente a casa dos Bohr, e as conversas que ali aconteciam misturavam epistemologia, ética e descobertas científicas com uma naturalidade que marcaria profundamente os filhos do casal. A mãe, Ellen Adler Bohr, vinha de uma família judaica de banqueiros com longa tradição cultural. Os Adler eram conhecidos por seu comprometimento com a educação e pelas artes, e Ellen trouxe para o lar uma sensibilidade humanista que equilibrava o pragmatismo científico do marido. Essa combinação entre o rigor analítico paterno e a abertura intelectual materna criou um ambiente doméstico singular, onde perguntas eram mais valorizadas do que respostas prontas. Niels cresceu ao lado do irmão mais velho Harald, que se tornaria um renomado matemático, e da irmã Jenny. Os 2 irmãos eram extremamente próximos, e essa relação moldou em Niels o gosto pelo diálogo como ferramenta de pensamento. Ao longo de toda a vida, Bohr desenvolveria o hábito de pensar em voz alta, de testar ideias na conversa com o outro antes de as colocar no papel. Um traço que seus colaboradores mais tarde descreveriam como central ao seu método científico. Na escola, Niels não era o aluno mais rápido da turma, mas demonstrava uma capacidade incomum de persistir em problemas difíceis. Preferia compreender profundamente a memorizar com agilidade. Tinha interesse especial em física e matemática, mas também apreciava filosofia e literatura. O esporte também fazia parte de sua rotina. Foi goleiro de futebol no mesmo clube onde seu irmão Harald jogava, e esse time chegou a disputar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1908. A vida de Niels, desde a infância,
nunca coube em um único campo. O ambiente da casa dos Bohr ensinava que o conhecimento não pertencia a nenhuma disciplina isolada. A ciência conversava com a filosofia e a filosofia conversava com a vida cotidiana. Essa visão integradora, absorvida quase que por osmose durante a infância, seria o alicerce sobre o qual Niels Bohr construiria anos mais tarde uma das revoluções mais profundas da história da física. Capítulo 2. Os anos de formação e a paixão pela física. Em 1903, Niels Bohr ingressou na Universidade de Copenhague para estudar física. A escolha não surpreendeu ninguém que o conhecesse. Desde a adolescência, era evidente que sua mente encontrava na física o terreno mais fértil para suas inquietações. O ambiente universitário dinamarquês da época era sólido, mas ainda relativamente provincial quando comparado aos grandes centros científicos da Europa, como Berlim, Cambridge ou Göttingen. Ainda assim, Copenhague oferecia a Bohr professores competentes e, acima de tudo, liberdade para pensar. Um dos nomes mais marcantes desse período foi o do físico Christian Christiansen, amigo da família e professor na universidade, que reconheceu no jovem estudante uma capacidade analítica fora do comum. Christiansen incentivava Bohr a questionar os fundamentos das teorias que estudava, e não apenas a aplicá-las mecanicamente. Essa postura crítica cultivada desde as conversas na casa paterna ganhou agora um contorno mais formal e sistemático dentro da academia. Bohr se destacou rapidamente. Em 1906, ainda como estudante de graduação, participou de um concurso promovido pela Academia Real Dinamarquesa de Ciências e Letras. O desafio era determinar experimentalmente a tensão superficial da água por meio da vibração de jatos líquidos. Bohr não apenas realizou os experimentos com precisão notável, como aprofundou a análise teórica além do que o concurso exigia. O trabalho foi premiado com a Medalha de Ouro da Academia, um reconhecimento que chamou a atenção de pesquisadores além das fronteiras da Dinamarca. A dissertação de mestrado veio em seguida, e o doutoramento, concluído em 1911, trouxe um trabalho que já apontava para os limites da física que se conhecia até então. Sua tese tratava da teoria eletrônica dos metais, um campo em que se buscava explicar as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais, com base no comportamento dos elétrons livres. Bohr mergulhou nessa questão com profundidade e concluiu que a física clássica, por mais sofisticada que fosse, era incapaz de explicar satisfatoriamente o comportamento magnético dos metais. A teoria disponível simplesmente não dava conta dos fenômenos observados. Era uma conclusão desconfortável, mas honesta, e Bohr não hesitou em escrevê-la com toda clareza. Essa tese, publicada originalmente em dinamarquês, permaneceu por anos pouco conhecida fora da Escandinávia, mas seu conteúdo era filosoficamente importante. Ela demonstrava que os fundamentos da física clássica tinham fronteiras e que algo novo precisava surgir para explicar o comportamento da matéria em escala atômica. Bohr ainda não sabia exatamente o que, mas já sabia que a resposta não estaria dentro das equações que aprendera. Com o doutoramento concluído e a certeza de que precisava se expor a outros centros de pesquisa, Bohr partiu para a Inglaterra. Sua primeira parada foi Cambridge, onde esperava trabalhar com Joseph John Thomson, o descobridor do elétron e um dos físicos mais célebres do mundo naquele momento. Thomson havia demonstrado em 1897 que o elétron era uma partícula real e mensurável, derrubando a ideia de que o átomo era indivisível. Bohr chegou ao laboratório Cavendish com enorme expectativa. O encontro, porém, foi decepcionante.
Thomson era um homem ocupado, cercado de colaboradores e pouco disponível para um jovem dinamarquês recém-chegado com uma tese escrita em seu idioma natal. Bohr tentou apresentar suas ideias e apontou com cuidado, mas com clareza, alguns erros que identificara no trabalho de Thomson sobre elétrons. A recepção não foi calorosa. A interação entre os dois ficou aquém do que Bohr esperava. E Cambridge não se mostrou o ambiente colaborativo com o qual havia sonhado. Ainda assim, o tempo na Inglaterra não foi desperdiçado. Bohr frequentou palestras, aprimorou seu inglês e absorveu o espírito científico britânico, mais experimental e menos especulativo do que o estilo continental. E foi nesse período que ouviu falar de forma mais consistente sobre o trabalho de Ernest Rutherford, em Manchester. O nome do físico neozelandês começava a circular com crescente entusiasmo nos corredores científicos britânicos, especialmente após seus experimentos com partículas alfa e ouro. Bohr pediu uma transferência. O próximo capítulo de sua formação estava prestes a começar. Capítulo 3. Manchester, Rutherford e o átomo nuclear. Quando Niels Bohr chegou a Manchester em março de 1912, o laboratório de Ernest Rutherford era um dos lugares mais agitados da física mundial. Rutherford era tudo aquilo que Thomson não havia sido para Bohr: acessível, entusiasmado, direto e com uma energia contagiante que transformava o laboratório em um espaço de descoberta coletiva. O físico neozelandês tinha acabado de publicar, no ano anterior, um modelo revolucionário para o átomo e ainda estava processando com sua equipe as implicações daquilo que havia encontrado. O experimento que gerou esse modelo havia sido conduzido por Hans Geiger e Ernest Marsden, sob orientação de Rutherford, entre 1908 e 1909. A experiência consistia em disparar partículas alfa, carregadas positivamente contra uma finíssima folha de ouro. Pela física da época, as partículas deveriam atravessar o material com desvios mínimos, pois se acreditava que a carga positiva do átomo estava distribuída de forma difusa por todo o seu volume, como passas num pudim, conforme o modelo proposto pelo próprio Thomson. O resultado, porém, foi desconcertante. A grande maioria das partículas atravessava a folha sem desvio, mas uma pequena fração era defletida em ângulos extremamente grandes, e algumas até retornavam quase na direção de origem. Rutherford descreveu sua própria surpresa com uma imagem marcante. Era como se você atirasse projéteis de artilharia contra um papel de seda e alguns voltassem e acertassem você. A explicação que ele propôs mudou para sempre a visão que a ciência tinha do átomo. O núcleo, extremamente pequeno e denso, concentrava quase toda a massa e toda a carga positiva do átomo. Os elétrons, por sua vez, orbitariam esse núcleo a grandes distâncias relativas, fazendo com que o átomo fosse, em sua maior parte, espaço vazio. Era um modelo elegante e apoiado em evidências experimentais sólidas, mas trazia consigo um problema gravíssimo que Rutherford reconhecia e que Bohr passou a examinar com toda a atenção desde os primeiros dias em Manchester. Pela física clássica, uma partícula carregada em movimento circular, como um elétron em órbita, deveria irradiar energia continuamente. Se isso acontecesse, o elétron perderia energia de forma progressiva, sua órbita diminuiria em espiral, e em frações de segundo ele colidiria com o núcleo. Em termos práticos, a matéria seria instável e o universo, tal como o conhecemos, simplesmente não poderia existir. O modelo de Rutherford descrevia a estrutura do átomo com precisão experimental, mas a física disponível para explicar seu funcionamento levava a uma conclusão absurda. Bohr absorveu esse paradoxo com a seriedade de quem reconhece uma questão fundamental.
Sua tese de doutorado já havia apontado que a física clássica não era suficiente para explicar o comportamento dos elétrons nos metais. E agora esse mesmo limite aparecia de forma ainda mais aguda no interior do átomo. A solução não poderia vir de dentro do sistema teórico existente. Era preciso romper com ele de alguma forma. Durante os meses em Manchester, Bohr mergulhou nos dados experimentais do laboratório e nas leituras que Rutherford e seus colaboradores recomendavam. Foi nesse período que teve contato mais aprofundado com os trabalhos de Max Planck e de Albert Einstein sobre a quantização da energia. Planck havia proposto em 1900 que a energia não era emitida de forma contínua, mas em pacotes discretos que chamou de quanta. Einstein, em 1905, havia utilizado essa ideia para explicar o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz também se comportava de forma quantizada. Essas ideias ainda causavam desconforto em boa parte da comunidade científica. Mas Bohr começou a enxergar nelas uma possível saída para o problema da instabilidade atômica. A relação com Rutherford foi além do científico. Os dois desenvolveram um respeito mútuo genuíno, e Rutherford reconheceu em Bohr uma capacidade analítica que poucos de seus colaboradores possuíam. Quando Bohr retornou à Dinamarca, no final de 1912, para casar-se com Margaret Nørlund, levava consigo não apenas experiências de laboratório, mas um problema científico que o perseguia e que ele estava determinado a resolver. As peças estavam sobre a mesa. O desafio era encontrar a lógica que as unia. Capítulo 4. O modelo que mudou a física para sempre. De volta à Dinamarca, já casado com Margrethe e instalado em Copenhague, Niels Bohr dedicou os meses seguintes a um problema que não o deixava descansar. O átomo de Rutherford era estruturalmente convincente, mas fisicamente impossível, segundo as leis vigentes. A pergunta que Bohr carregava era simples de enunciar e extraordinariamente difícil de responder. Por que os elétrons não colapsam sobre o núcleo? O que os mantém em órbita de forma estável? A resposta começou a se formar quando Bohr voltou sua atenção para um fenômeno que os físicos observavam há décadas sem conseguir explicar de forma satisfatória: o espectro de emissão dos elementos. Quando um gás é aquecido ou recebe energia elétrica, ele emite luz. Mas essa luz, ao ser separada por um prisma, não forma um arco-íris contínuo. Ela aparece como um conjunto de linhas coloridas bem definidas, em posições específicas, diferentes para cada elemento químico. O hidrogênio, por exemplo, produzia um padrão de linhas que havia sido matematicamente descrito por Johann Balmer em 1885 e depois ampliado por outros pesquisadores. As fórmulas funcionavam com precisão admirável, mas ninguém sabia por quê. Era uma equação sem uma física por trás. Bohr percebeu que a chave para o espectro do hidrogênio e a chave para a estabilidade do átomo eram, na verdade, o mesmo problema visto por ângulos diferentes. E foi ao tentar unir essas duas questões que ele deu o salto conceitual que mudaria a história da física. A solução exigia abandonar um princípio que parecia intocável: a ideia de que o movimento dos elétrons poderia ser descrito pelas mesmas leis que governam o movimento dos planetas ao redor do Sol. Bohr propôs que os elétrons não podiam orbitar o núcleo em qualquer distância, como planetas que podem ocupar qualquer posição em torno de uma estrela. Em vez disso, eles estavam restritos a um conjunto específico de órbitas permitidas, cada uma correspondendo a um nível de energia determinado. Enquanto permanecessem nessas órbitas, os elétrons simplesmente não irradiavam energia.
contrariando diretamente o que a eletrodinâmica clássica previa. Era uma imposição sem justificativa dentro da física conhecida, mas que correspondia perfeitamente ao que os experimentos mostravam. O segundo elemento central do modelo envolvia a transição entre órbitas. Quando um elétron saltava de uma órbita de energia mais alta para uma de energia mais baixa, ele emitia um pacote de luz, um fóton, cuja energia correspondia exatamente à diferença entre os dois níveis. O inverso também era verdadeiro. Ao absorver um fóton com a energia certa, o elétron subia para uma órbita superior. Esses saltos, que mais tarde ficariam conhecidos como saltos quânticos, explicavam com precisão matemática as linhas do espectro do hidrogênio que Balmer e outros haviam descrito empiricamente décadas antes. Pela primeira vez, uma teoria física dava sentido àquelas linhas coloridas. Em 1913, Bohr publicou seus resultados em 3 artigos consecutivos no periódico científico Philosophical Magazine, sob o título geral On the Constitution of Atoms and Molecules. A trilogia foi recebida com uma mistura de admiração e perplexidade. Admiração, porque os resultados numéricos eram impressionantes. O modelo previa com exatidão as linhas espectrais do hidrogênio que por décadas resistiram a qualquer explicação física. Perplexidade, porque o modelo exigia aceitar regras que não derivavam de nenhum princípio mais fundamental. Bohr simplesmente declarava que os elétrons tinham órbitas permitidas e que nelas não irradiavam energia sem poder explicar por que isso era assim. O próprio Einstein, ao tomar conhecimento do trabalho, reagiu com entusiasmo e certa incredulidade. Comentou com colegas que o modelo de Bohr era uma das construções mais engenhosas que já havia visto, e que, se os resultados correspondiam à realidade, era uma descoberta de enorme importância. A reação de Einstein era representativa do impacto que o trabalho causou. Mesmo quem não conseguia aceitar plenamente as premissas do modelo, reconhecia que algo de fundamental havia mudado. O modelo de Bohr não era perfeito. Ele funcionava com exatidão para o hidrogênio, mas apresentava limitações ao ser aplicado a átomos mais complexos. Com o tempo, os próprios colaboradores de Bohr identificariam onde ele precisava ser ampliado e revisado. Mas o passo que ele representava era irreversível. Pela primeira vez, a estrutura interna do átomo havia sido descrita com base em princípios quânticos, e a física nunca mais seria a mesma. O jovem dinamarquês de 27 anos havia feito com que o invisível se tornasse, ao menos em parte, compreensível. Capítulo 5. Copenhague como centro do universo quântico. O sucesso dos artigos de 1913 transformou Niels Bohr em uma figura reconhecida internacionalmente. Mas o reconhecimento não satisfazia sua ambição intelectual mais profunda. Bohr queria um espaço próprio, um ambiente onde a física teórica pudesse ser praticada com a mesma intensidade e liberdade que havia encontrado em Manchester, mas com uma identidade própria e sob sua liderança. Esse desejo tomou forma concreta em 1920, quando foi fundado o Instituto de Física Teórica da Universidade de Copenhague, que mais tarde receberia o nome do próprio Bohr. A criação do Instituto foi resultado de um esforço persistente de Bohr, junto às autoridades universitárias e ao governo dinamarquês. Ele argumentou que a Dinamarca precisava de um centro dedicado à pesquisa teórica de ponta, capaz de atrair e formar os melhores físicos da nova geração. O argumento foi aceito e o Instituto abriu suas portas em um edifício modesto no bairro de Österbro, em Copenhague. O que parecia pequeno no início cresceria rapidamente para se tornar um dos lugares mais importantes da história da ciência do século XX. O que distinguia o Instituto de Bohr
Não era apenas a qualidade dos pesquisadores que ele reunia, mas a maneira como o trabalho era conduzido. Bohr havia desenvolvido um estilo intelectual único, baseado no diálogo intenso e na disposição de questionar qualquer premissa, por mais estabelecida que fosse. Ele não era o tipo de líder que ditava direções e esperava resultados. Era um colaborador compulsivo que preferia pensar em voz alta, interromper o interlocutor com novas perguntas e retomar o mesmo problema por ângulos diferentes, até que algo novo emergisse da conversa. Suas sessões de trabalho podiam durar horas e frequentemente se estendiam por jantares e caminhadas ao ar livre. Esse ambiente atraiu uma geração extraordinária de jovens físicos que viriam a definir a mecânica quântica como a conhecemos. Werner Heisenberg, um jovem alemão de inteligência fulgurante, chegou a Copenhague pela primeira vez em 1922 e rapidamente se tornou um dos colaboradores mais próximos de Bohr. Heisenberg tinha um estilo de pensar radicalmente abstrato, disposto a abandonar imagens visuais e intuições clássicas se isso fosse necessário para fazer a matemática funcionar. Bohr e Heisenberg formavam um par intelectualmente produtivo justamente porque pensavam de formas diferentes e nenhum dos dois tinha medo do confronto de ideias. Wolfgang Pauli, outro austríaco de talento excepcional, também frequentou o instituto regularmente. Pauli era conhecido por sua crítica devastadoramente precisa, e sua aprovação era considerada uma espécie de certificação de qualidade entre os físicos da época. Quando Pauli concordava com uma ideia, era sinal de que ela havia sobrevivido ao escrutínio mais rigoroso. Outros nomes importantes como Paul Dirac, Oscar Klein e Hendrik Kramers também passaram períodos significativos em Copenhague, contribuindo para o ambiente de efervescência intelectual que se consolidava ali. Foi dentro desse círculo, em meados da década de 1920, que a mecânica quântica tomou a forma matemática que ainda hoje utilizamos. Heisenberg desenvolveu em 1925 sua formulação matricial da mecânica quântica, que abandonava completamente as órbitas eletrônicas como trajetórias físicas e as substituía por estruturas matemáticas abstratas. Erwin Schrödinger, trabalhando de forma independente, chegou pouco depois a uma formulação diferente, baseada em equações de onda. Bohr acompanhou esses desenvolvimentos com atenção minuciosa, discutindo com cada um dos autores e ajudando a mapear o que as duas abordagens tinham em comum e onde divergiam. O Instituto tornava-se assim não apenas um local de produção científica, mas um espaço de síntese e interpretação. Bohr entendia que a nova física não era apenas uma questão de equações corretas, mas de compreender o que essas equações diziam sobre a natureza da realidade. Essa pergunta filosófica, que muitos físicos preferiam deixar de lado, era para ele tão urgente quanto qualquer cálculo. Copenhague havia se tornado naqueles anos o lugar onde o futuro da física era construído parágrafo por parágrafo, debate por debate, numa cidade fria do norte da Europa que o mundo científico aprendia a olhar com crescente admiração. Capítulo 6. O Nobel e os grandes debates com Einstein. Em novembro de 1922, Niels Bohr recebeu o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho que havia publicado 9 anos antes. A investigação sobre a estrutura dos átomos e a radiação que deles emanava. O reconhecimento era merecido e esperado por muitos no meio científico, mas chegou num momento em que o próprio Bohr já havia percebido que seu modelo original era apenas o primeiro degrau de uma escada muito mais longa. Enquanto Stockholm celebrava o átomo de 1913, Copenhague já trabalhava para ir além dele. O ano do Nobel coincidiu com um período de intensa produção intelectual.
A mecânica quântica avançava rapidamente, e Bohr sentia a necessidade de construir uma base interpretativa para aquilo que as equações estavam descrevendo. Não bastava saber calcular, era preciso entender o que os resultados significavam sobre a natureza do mundo físico. Foi dessa necessidade que nasceu, ao longo de meados da década de 1920, o que ficou conhecido como Interpretação de Copenhague, um conjunto de princípios filosóficos e físicos que buscava dar sentido à mecânica quântica além da matemática pura. O elemento central dessa interpretação era o princípio da complementaridade, formulado por Bohr e apresentado publicamente pela primeira vez em 1927, numa conferência em Como, na Itália. A ideia era ao mesmo tempo simples e desconcertante. Certos pares de propriedades físicas, como a natureza ondulatória e a natureza corpuscular da luz e da matéria, não podiam ser observados simultaneamente. Dependendo de como o experimento era conduzido, o objeto quântico se revelava como onda ou como partícula, nunca como os dois ao mesmo tempo. Esses dois aspectos não eram contraditórios, mas complementares. Cada um revelava uma face da realidade que o outro tornava invisível. Esse princípio dialogava diretamente com o princípio da incerteza, formulado por Werner Heisenberg no mesmo ano de 1927. Heisenberg havia demonstrado matematicamente que era impossível conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, a posição e o momento de uma partícula. Quanto mais precisamente se determinava um, mais indeterminado ficava o outro. Bohr enxergou no princípio de Heisenberg não apenas um limite técnico da medição, mas uma característica fundamental da realidade. A natureza em escala quântica simplesmente não possuía, ao mesmo tempo, todos os atributos que a física clássica supunha. Foi exatamente nesse ponto que começou o mais famoso e duradouro debate científico do século XX. Albert Einstein, que havia contribuído de forma decisiva para o nascimento da teoria quântica com seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, não conseguia aceitar as implicações filosóficas da interpretação de Copenhague. Para Einstein, a ideia de que a natureza era fundamentalmente probabilística, de que Deus jogava dados com o universo, como ele diria de forma célebre, era inaceitável. Ele estava convicto de que a mecânica quântica, por mais precisa que fossem suas previsões, era uma teoria incompleta e que uma descrição mais profunda da realidade deveria restaurar o determinismo. Os congressos Solvay, realizados em Bruxelas, tornaram-se o palco privilegiado desse embate. No Congresso de 1927, Einstein apresentou a Bohr uma série de experimentos imaginários, os chamados experimentos mentais, cuidadosamente construídos para demonstrar que o princípio da incerteza poderia ser violado, o que invalidaria a interpretação de Copenhague. Bohr respondia a cada um durante a noite e, na manhã seguinte, apresentava uma refutação que utilizava a própria física de Einstein para defender a consistência da mecânica quântica. Os relatos dos participantes descrevem os dois caminhando juntos pelos corredores do hotel, Einstein propondo um novo argumento e Bohr murmurando para si mesmo enquanto buscava a resposta. No Congresso de 1930, Einstein voltou com um experimento mental mais sofisticado, envolvendo uma caixa que emitia um único fóton e uma balança de precisão, desenhado para medir simultaneamente a energia e o tempo de emissão da partícula com precisão arbitrária. A proposta parecia irrefutável. Bohr passou a noite trabalhando no problema e, no dia seguinte, apresentou uma solução que utilizava a teoria geral da relatividade do próprio Einstein para demonstrar que o experimento, quando analisado com todo o rigor, confirmava o princípio da incerteza em vez de derrubá-lo. Foi considerado por muitos um dos momentos mais brilhantes da história dos debates científicos.
O que tornava esse confronto extraordinário não era apenas a qualidade intelectual dos dois participantes, mas o que estava em jogo por trás das equações. Einstein e Bohr não discordavam sobre os resultados experimentais da mecânica quântica. Ambos reconheciam sua precisão. O que os separava era uma visão de mundo, uma concepção sobre o que a ciência deveria ser capaz de descrever e sobre o que a realidade física significava independentemente do observador. Esse debate permaneceu sem resolução definitiva durante toda a vida de ambos e continua sendo um dos temas mais discutidos na filosofia da física contemporânea. This trajectory is unstable, but the data shows it holds. Look at the variables again. He's right. Capítulo 7. A Europa em chamas e a fuga da Dinamarca. Durante a década de 1930, enquanto a física quântica continuava a se desenvolver nos laboratórios e nas salas de conferência da Europa, o continente caminhava a passos largos para uma catástrofe política de proporções históricas. A ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, a partir de 1933, teve consequências imediatas para a comunidade científica europeia. Físicos, matemáticos e intelectuais de origem judaica foram expulsos de suas universidades, e muitos dos colaboradores mais próximos de Bohr se viram obrigados a deixar seus países e buscar refúgio em outros lugares. Copenhague, sob a liderança de Bohr, tornou-se um ponto de acolhimento para muitos desses refugiados. Bohr trabalhou ativamente para ajudar colegas perseguidos pelo regime nazista, articulando convites formais ao seu instituto, facilitando contatos com universidades em outros países e ajudando a organizar transferências financeiras para cientistas que haviam perdido seus postos e seus salários. Sua rede de relações internacionais, construída ao longo de décadas de colaboração científica, tornou-se um instrumento humanitário num momento em que a Europa se fragmentava ao longo de linhas ideológicas cada vez mais violentas. A situação de Bohr tinha também uma dimensão pessoal que o tornava vulnerável. Sua mãe, Ellen Adler Bohr, era de origem judaica, o que, segundo as leis raciais do regime nazista, classificaria o próprio Niels como meio-judeu. Enquanto a Dinamarca permaneceu soberana e neutra, essa condição não representava uma ameaça direta. Mas o equilíbrio era frágil e Bohr tinha consciência disso. Ainda assim, optou por permanecer em Copenhague, convicto de que sua presença era necessária tanto para o Instituto quanto para a comunidade científica dinamarquesa. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca. A ocupação foi rápida e, num primeiro momento, relativamente branda em comparação com o que acontecia em outros países conquistados. O governo dinamarquês continuou a funcionar com certa autonomia e a vida cotidiana, embora perturbada, não sofreu transformações imediatas de grande magnitude. Bohr continuou seu trabalho no Instituto, recusando convites para se transferir para a Inglaterra ou os Estados Unidos, onde sua segurança estaria garantida. Nesse período, ocorreu um episódio que permanece cercado de ambiguidade histórica até hoje. Em setembro de 1941, Werner Heisenberg viajou a Copenhague e encontrou-se pessoalmente com Bohr. Heisenberg, que havia permanecido na Alemanha e passado a trabalhar para o programa nuclear alemão, buscou uma conversa privada com seu antigo mentor. O conteúdo preciso desse encontro nunca foi completamente esclarecido. Bohr saiu da reunião perturbado, com a impressão de que Heisenberg havia tentado sondá-lo sobre os aspectos morais do desenvolvimento de armas nucleares, possivelmente buscando alguma forma de legitimação ou cumplicidade. Heisenberg, por sua vez, afirmaria décadas mais tarde que havia tentado abrir um canal de comunicação para impedir o avanço das pesquisas nucleares militares dos dois lados.
A amizade entre os dois, que havia sido um dos laços mais férteis da física do século XX, nunca se recuperou completamente daquele encontro. A situação na Dinamarca deteriorou-se de forma acelerada em 1943. Em agosto daquele ano, os alemães dissolveram o governo dinamarquês e assumiram o controle direto do país. Rapidamente chegaram informações a Bohr de que seu nome constava em listas de prisão, em razão tanto de sua ascendência judaica quanto de sua proeminência intelectual e de sua recusa em colaborar com as autoridades de ocupação. Em setembro, uma mensagem secreta transmitida pelo governo sueco informou que a deportação de judeus dinamarqueses estava iminente. A fuga aconteceu na noite de 6 de outubro de 1943. Bohr e sua esposa Margrethe cruzaram o Estreito de Øresund em um pequeno barco de pesca, como parte de uma operação organizada pela resistência dinamarquesa, que naquela semana conseguiu transferir para a Suécia mais de 7.000 judeus dinamarqueses. A travessia era perigosa. As águas eram patrulhadas por embarcações alemãs e qualquer falha na coordenação poderia ser fatal. Bohr chegou à Suécia em segurança, mas a experiência deixou marcas profundas. Já em solo sueco, Bohr utilizou sua influência junto ao governo local para pressionar por uma declaração pública de que a Suécia estaria disposta a acolher todos os judeus dinamarqueses que conseguissem atravessar a fronteira. A declaração foi feita e contribuiu para encorajar a operação de resgate que continuou nas noites seguintes. Poucos dias depois, Bohr foi transportado para a Inglaterra a bordo de um avião militar britânico, viajando no compartimento de bombas da aeronave, sem equipamento de oxigênio adequado para a altitude, e chegou ao destino parcialmente inconsciente. A guerra havia chegado ao interior de sua própria vida com uma brutalidade que nenhuma equação poderia descrever. Capítulo 8. O Projeto Manhattan e o peso da bomba. Quando Niels Bohr chegou à Inglaterra, no final de 1943, o mundo científico já sabia que a física nuclear havia ultrapassado o domínio das universidades para entrar no território da guerra. A fissão nuclear, descoberta pelos químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann em 1938, havia demonstrado que o núcleo do urânio podia ser dividido, liberando uma quantidade de energia vastamente superior a qualquer reação química conhecida. As implicações militares eram óbvias, e tanto os aliados quanto a Alemanha nazista corriam para determinar se uma bomba baseada nesse princípio era tecnicamente viável. Bohr havia tomado conhecimento da descoberta da fissão ainda em Copenhague através de uma carta de Otto Frisch e Lise Meitner, que foram os primeiros a calcular a energia liberada no processo e a dar ao fenômeno o nome pelo qual ficou conhecido. A notícia havia chegado aos Estados Unidos em janeiro de 1939, quando Bohr participava de uma conferência em Washington. E a comunidade científica norte-americana reagiu com uma mistura de fascínio e alarme. Desde então, o tema não havia saído de sua mente. Em Londres, Bohr foi rapidamente integrado ao esforço de guerra britânico na área nuclear, conhecido como Tube Alloys, o nome de código do Programa Britânico de Pesquisa sobre Armamento Atômico. Mas foi em dezembro de 1943 que sua participação no esforço aliado ganhou uma dimensão muito maior. Bohr foi transportado para os Estados Unidos e incorporado ao Projeto Manhattan, o programa secreto norte-americano que reunia os maiores cientistas do mundo ocidental com o objetivo de desenvolver uma bomba atômica antes que a Alemanha o fizesse. Por razões de segurança, Bohr adotou o pseudônimo Nicholas Baker durante sua estadia nos Estados Unidos.
Sua presença no projeto era conhecida apenas por um círculo restrito de cientistas e militares. Ele foi designado principalmente para Los Alamos, no Novo México, o laboratório central do projeto, dirigido pelo físico Julius Robert Oppenheimer. Bohr atuou sobretudo como consultor científico sênior, contribuindo com análises teóricas sobre os mecanismos de fissão em cadeia e sobre os desafios de enriquecimento do urânio e de produção de plutônio. Mas Bohr não era apenas um recurso técnico. Era também uma consciência moral que se movia desconfortavelmente dentro da estrutura militar do projeto. Desde os primeiros meses em Los Alamos, ele demonstrava uma preocupação crescente não com a viabilidade da bomba, mas com o mundo que surgiria depois de seu uso. Sua leitura da situação era clara e, para muitos de seus colegas, perturbadoramente lúcida. Uma vez que a bomba existisse e fosse usada, o equilíbrio de poder mundial mudaria de forma irreversível. A corrida armamentista nuclear que se seguiria seria inevitável, a menos que os países acordassem, ainda durante a guerra, uma estrutura internacional de controle e transparência sobre a tecnologia nuclear. Essa convicção levou Bohr a buscar audiências com os líderes políticos dos países aliados. Em maio de 1944, conseguiu um encontro com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. A reunião foi um fracasso completo. Churchill, homem de temperamento prático e voltado para as urgências imediatas da guerra, não tinha paciência para as reflexões filosóficas e de longo prazo de Bohr. O encontro durou pouco. Foi dominado por Bohr em seu estilo de exposição lento e detalhado, e Churchill saiu da reunião irritado e convicto de que o físico dinamarquês era, na melhor das hipóteses, um idealista ingênuo e, na pior, um potencial risco à segurança do projeto. Mais promissor, ao menos superficialmente, foi o encontro com o presidente norte-americano Franklin Roosevelt, em agosto do mesmo ano. Roosevelt ouviu Bohr com mais atenção e pareceu receptivo à ideia de que era necessário pensar no pós-guerra antes que a bomba fosse usada. Bohr saiu da reunião com algum otimismo cauteloso, mas Roosevelt morreu em abril de 1945, antes que qualquer iniciativa concreta pudesse ser tomada, e seu sucessor, Harry Truman, não tinha o mesmo interesse pela abordagem que Bohr propunha. Bohr chegou a redigir um memorando extenso destinado ao presidente Roosevelt, documento que acabou chegando à Casa Branca após a morte do presidente e que delineava com precisão os riscos de uma corrida armamentista nuclear e a necessidade de um acordo internacional imediato. O memorando foi arquivado sem resposta. Em agosto de 1945, as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, e o mundo entrou na era nuclear da forma mais brutal possível. Bohr acompanhou as notícias com um peso que seus biógrafos descrevem como genuinamente opressivo. Ele havia contribuído, ainda que de forma indireta, para o desenvolvimento da tecnologia que tornara aquelas explosões possíveis. E havia tentado, sem sucesso, convencer os homens com poder de decisão de que o uso daquela tecnologia exigia uma arquitetura política que ainda não existia. A bomba havia sido construída. O mundo que Bohr havia tentado prevenir estava apenas começando. Capítulo 9. O Apóstolo da Paz Atômica. Niels Bohr retornou à Dinamarca em 1945 com um instituto intacto, preservado durante a ocupação em parte graças aos esforços de seus colaboradores e em parte por uma espécie de relutância das autoridades alemãs em destruir um símbolo científico de reputação mundial. Copenhague havia sobrevivido à guerra com menos cicatrizes físicas do que grande parte da Europa, mas Bohr voltava transformado.
A experiência dos anos anteriores, a fuga, o exílio, a participação no projeto que culminara em Hiroshima e Nagasaki, havia consolidado nele uma convicção que passaria a orientar toda a sua atuação pública pelo restante da vida. A ciência, e especialmente a física nuclear, não podia mais ser pensada separada de suas consequências políticas e humanas. Sua primeira iniciativa concreta nesse sentido foi a publicação, em 1950, de uma carta aberta endereçada às Nações Unidas. O documento era uma versão expandida e tornado público dos argumentos que Bohr havia apresentado, sem sucesso, a Churchill e Roosevelt durante a guerra. Nele, Bohr defendia que a única saída sustentável para o mundo nuclear era a construção de uma sociedade aberta entre as nações, baseada na transparência mútua e no compartilhamento controlado do conhecimento científico. A opacidade e a desconfiança, argumentava ele, eram os ingredientes mais perigosos numa era em que uma única decisão política poderia desencadear uma destruição sem precedentes. A carta foi amplamente comentada na imprensa internacional e posicionou Bohr como uma das vozes científicas mais influentes no debate sobre paz e segurança nuclear. Paralelamente ao ativismo pela paz, Bohr continuou seu engajamento na construção de estruturas científicas internacionais. Seu envolvimento na fundação do CERN, o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, foi uma das contribuições mais duradouras desse período. O projeto de criar um laboratório europeu de física de partículas, compartilhado por múltiplos países, nasceu em parte do reconhecimento de que a ciência de fronteira exigia recursos e escalas que nenhum país europeu poderia sustentar sozinho no pós-guerra. Mas tinha também uma dimensão política deliberada. Reunir cientistas de nações que haviam estado em lados opostos do conflito em torno de um projeto comum era uma forma concreta de reconstruir a cooperação intelectual europeia. Bohr participou das discussões formativas do CERN no início da década de 1950 e emprestou ao projeto tanto seu prestígio quanto sua visão de que a ciência devia ser um espaço de colaboração além das fronteiras nacionais. No plano institucional dinamarquês, Bohr também deixou marcas significativas. Em 1955, foi um dos fundadores do Instituto Nórdico de Física Teórica, conhecido como Nordita, criado para estimular a colaboração científica entre os países escandinavos. A iniciativa era coerente com sua crença de que centros de excelência regionais podiam complementar os grandes laboratórios internacionais, formando uma rede descentralizada de produção do conhecimento. Ao longo da década de 1950, Bohr continuou a receber visitantes ilustres no Instituto de Copenhague e a participar de conferências internacionais, onde sua presença ainda exercia uma influência considerável sobre as novas gerações de físicos. Embora sua produção teórica original houvesse diminuído em comparação com os anos dourados de Copenhague, ele permanecia intelectualmente ativo, escrevendo ensaios filosóficos sobre o significado da mecânica quântica e sobre as relações entre física e biologia, entre ciência e humanidades. Seu interesse pela epistemologia, pela questão de como o ser humano conhece o mundo, nunca diminuiu. Em 1957, Bohr recebeu o primeiro Prêmio Átomos para a Paz, uma distinção criada pela Fundação Ford para homenagear personalidades que haviam contribuído para o uso pacífico da energia nuclear. O reconhecimento era simbolicamente preciso. Bohr havia ajudado a desencadear a era nuclear e havia passado a segunda metade de sua vida tentando que ela não se tornasse uma era de destruição. O prêmio reconhecia não apenas sua trajetória científica, mas seu papel como pensador político, numa época em que a física havia deixado de ser um assunto apenas de laboratório. Nos últimos anos de sua vida, Bohr manteve o ritmo de trabalho que sempre havia caracterizado sua existência,
ainda que de forma mais suave. Continuava a receber jovens pesquisadores, a participar de debates filosóficos e a corresponder-se com cientistas e intelectuais de todo o mundo. O instituto que havia fundado décadas antes era agora uma instituição estabelecida, reconhecida globalmente, e Bohr assistia com satisfação à continuidade do projeto que havia construído ao longo de toda uma vida. This configuration shows promise. Yes, but efficiency is still low. We must optimize the circuit. Agreed, I'll sketch the revision. Capítulo 10. Legado. O homem que ensinou o mundo a pensar o invisível. Na manhã de 18 de novembro de 1962, Niels Bohr morreu em Copenhague, vítima de uma falha cardíaca, aos 77 anos. Na noite anterior, havia desenhado no quadro negro de seu escritório o esquema do experimento mental que Einstein lhe havia proposto 32 anos antes, no Congresso Solvay de 1930. O gesto dizia muito sobre quem ele era. Um homem que até o último dia continuava a habitar as questões que haviam definido sua vida intelectual. A morte o encontrou pensando. A notícia repercutiu em todos os grandes centros científicos do mundo. Mensagens de condolência chegaram de governos, universidades e laboratórios nos 5 continentes. Mas o impacto real de sua partida não podia ser medido em homenagens protocolares. Bohr havia participado de forma direta da construção de 2 das maiores revoluções intelectuais do século XX. A mecânica quântica, que redefiniu a compreensão da matéria e da energia, e o debate sobre a responsabilidade ética da ciência num mundo nuclear. Em ambas, sua contribuição havia sido estrutural e não apenas periférica. O modelo atômico que publicara em 1913, apesar de ter sido superado e refinado ao longo das décadas seguintes, abriu o caminho para toda a física quântica moderna. Sem ele, não haveria a compreensão da estrutura eletrônica dos átomos, que fundamenta a química contemporânea, a ciência dos materiais e a eletrônica. Os transistores que tornaram possíveis os computadores, os lasers que sustentam as telecomunicações modernas, os exames de ressonância magnética que salvam vidas em hospitais em todo o mundo, todos esses desenvolvimentos tecnológicos têm em sua base conceitual princípios que Bohr foi um dos primeiros a articular, mas a contribuição de Bohr ia além da física experimental e aplicada. Sua insistência em tratar a mecânica quântica como uma questão filosófica e não apenas matemática abriu um campo de reflexão que permanece vivo e produtivo. O princípio da complementaridade, em particular, teve uma influência que se estendeu muito além da física. Pensadores nas áreas de biologia, psicologia, linguística e filosofia encontraram na ideia de que aspectos aparentemente contraditórios de um fenômeno podem ser igualmente verdadeiros dependendo do ponto de observação, uma ferramenta conceitual aplicável a domínios muito distantes do átomo de hidrogênio. O próprio Bohr explorou essas conexões em ensaios tardios, nos quais discutia as relações entre física e biologia e entre objetividade científica e experiência humana. A interpretação de Copenhague, que Bohr desenvolveu ao longo de décadas em colaboração com Heisenberg, Pauli e outros, continua sendo a mais ensinada nas universidades de todo o mundo, embora não seja a única, e seu status seja debatido entre físicos e filósofos contemporâneos. Interpretações alternativas, como a dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957, e a mecânica bohmiana, desenvolvida por David Bohm, surgiram em parte como respostas às questões que Bohr havia levantado. O debate que ele protagonizou com Einstein sobre a completude da mecânica quântica e a natureza da realidade física encontrou novos capítulos, com os trabalhos de John Bell na década de 1960 e com os experimentos de Alain Aspect
na de 1980, que testaram empiricamente as desigualdades de Bell e confirmaram aspectos da teoria quântica que Einstein havia resistido em aceitar. O elemento do hidrogênio número 107 da tabela periódica recebeu o nome de bório em sua homenagem, distinção reservada a um punhado de cientistas cujas contribuições foram consideradas suficientemente fundamentais para merecer registro permanente na própria estrutura da química. O instituto que fundou em Copenhague, rebatizado Instituto Niels Bohr após sua morte, continua em funcionamento, abrigando pesquisas de ponta em física teórica e experimental e formando novas gerações de cientistas que trabalham em problemas que Bohr ajudou a definir. Sua vida foi, em muitos sentidos, uma demonstração prática do princípio que tanto defendeu, que compreender a realidade exige aceitar que ela não cabe numa única perspectiva. Bohr foi simultaneamente um teórico rigoroso e um humanista apaixonado, um cientista de fronteira e um ativista pela paz, um dinamarquês profundamente enraizado em sua cultura e um cidadão genuinamente internacional. Nenhuma dessas faces era a verdadeira em exclusivo. Todas eram igualmente reais. E apenas juntas formavam o retrato completo de um homem que dedicou a vida inteira a olhar para o invisível e encontrar ali, no coração da matéria, questões que dizem respeito à condição humana. All right, just relax. The table will move in now. Okay. Vitals are stable. We're clear to proceed. E assim chegamos ao fim de mais uma história que nos faz olhar para o mundo com outros olhos. No próximo vídeo, você vai conhecer outro gênio que desafiou os limites do conhecimento humano e deixou uma marca eterna na ciência. Se você chegou até aqui, comenta Copenhagen para eu saber quem está acompanhando esta jornada. Afinal, se a realidade só existe quando observada, como Bohr sugeria, o que isso diz sobre o papel de cada um de nós no universo? Se este documentário fez sentido para você, confirme agora sua inscrição no canal e não perca as próximas histórias. This trajectory is unstable, but the data shows it holds. Look at the variables again. He's right.